O Elson Filho falou que, enfim, o Samuca pode descansar. É o fim do quando o MP renova. Teve um momento que estava difícil, hein, Samuca? Tava, mas eu sabia que ia terminar com um final feliz, né, Caramujo? Só que quantas não notícias foram divulgadas, né? Não sei o quê, já pode assinar pré-contrato. Nossa, foi muita coisa, né? Começou mais ou menos o quê? Lá para setembro, né? Outubro. Nossa, foi muita coisa. Então, mas tá ótimo. Eu tinha falado, né? Se fosse para ficar, podia anunciar até no último dia do contrato lá, que para mim não ia mudar nada. Claro que fazendo tudo agora, né? É uma paz para todo mundo e para o próprio jogador, né? Já ter definido aí, acertado com a família a permanência e bora para esse ano aí de muita expectativa. É isso. A Mari Atala, maior fã viva do Matheus Pereira, falou: meu sobrinho Theo Pereira é lindo. Grande Mari. Tá feliz, né, Mari? Hoje pode ficar tranquila aí. Deu certo, deu certo. O Santi falando: fiquei porque minha esposa deixou. Até porque só tem um tipo de homem que não é mandado pela mulher: é o solteiro, tá? É o que não tem mulher. Todos os demais são e não tem nenhum problema nisso. Tá? Ô, Caramujo, Oi. e até uma de bastidor aí que o próprio jogador participou de todo o processo de criação aí do vídeo, e inclusive a cena ali da família, né? A esposa e o Theo ali foi ideia dele, né? No vídeo. Que isso. Tem um futuro aí como videomaker também, hein, Matheus? Ó, Produção, né? Depois que aposentar, né? Daqui uns 35 anos, quando você parar aí, ó, você pode filmar aí, ó. Absolute Cinema. Ah, garoto, né? Mas joga aí por muito tempo ainda, meu amigo. A gente quer você no Cruzeiro. Não é só até 28, não. 28 é a renovação agora. Depois a gente pensa em estender, porque tem que jogar o Super Mundial, né, gente? Pô, que é 2029, né? Então, uma coisa de cada vez. E o Otávio falou aqui, ó, o Pedrinho deixou o Matheus anotar na pendureta do BH até o fim de 28. Talvez faça parte dos benefícios, né? Aquele cartão. Pode pagar no BH e só apresente o cartão cliente privilegiado. Inclusive, sobre o Pedrinho, ele também falou da renovação do Pereira. Fala, Pedrinho! É um jogador muito importante para o Cruzeiro, né? Nós fizemos aí todos os esforços possíveis para manter ele por mais 3 anos. Eu tenho uma relação muito próxima dele e isso até ajudou na nossa renovação. E é muito importante para nós, quando temos um jogador do gabarito dele, né, da categoria dele, ser cruzeirense, querer ganhar título. Ele sempre fala comigo, né, presidente, eu quero ganhar, né, eu quero dar um título para o Cruzeiro, deixar minha história registrada aqui no clube. E é um cara que tem uma conduta assim exemplar, né, um cara de grupo, todo mundo gosta dele, então é um cara que vai agregar demais para nós nesses 3 anos e nós contamos muito com ele. É um orgulho para nós, né? Eu, como presidente, o nosso torcedor, né? Ter o Pereira aí vestindo a nossa camisa 10, né? Que representa muito para o clube, né? Mérito dele, né? Pro trabalho que ele fez nesses últimos 2 anos aí conosco. Então ele merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, né? E é um presente para o nosso torcedor. De fato, um presente para todos nós esse fico do Matheus, até por um ponto que a gente não falou muito, passamos, mas não abordamos tanto, que é a questão da dificuldade de achar esse jogador no mercado, né? Quando você fala, não, Matheus Pereira eventualmente não quisesse ficar, recebesse uma proposta boa da Europa, vocês conseguem pensar assim, o que o Cruzeiro podia fazer? Porque direto o pessoal do chat pergunta, a gente não precisa de um reserva para o Matheus Pereira, a gente tem dificuldade para achar o reserva. Imagina se precisasse de um substituto. Ô Caramujo, só um outro ponto, né? O Pedro fala aí sobre a ótima relação que ele tem com o Pereira, né? E a história do Pereira não tem nenhum ano, né? Quase que tudo termina com o Matheus, vamos dizer,
sendo obrigado a ir para a Rússia, né? Tudo que estava sendo conduzido ali naquela época, acho que o torcedor se lembra muito bem. Alguns entenderam o que estava acontecendo, né? O que estava sendo divulgado, sempre tinha uma letrinha, né? O Matheus nem jogando, né? A esposa com uma gravidez, ele acompanhando tudo, então todos no clube eram cientes do que o Matheus precisava fazer naquele momento, e ele ficando fora de algumas viagens, né? Porque o Theo podia nascer a qualquer momento e não tem nenhum outro familiar aqui, né? É ele, a esposa e agora o filho. Então, ele tinha que acompanhar tudo, e aí saiu aquele monte de notícia, né, para tentar dar uma minada na questão, e o Matheus, eles nunca, vamos dizer, estavam convictos de que, não, ir para a Rússia vai ser uma grande opção. Nossa, a gente pensou em Europa. O Matheus, em alguns momentos, ele vacilou, né? Algumas entrevistas, e isso acho que ele mesmo sabe, né? E esse cenário mudou completamente, mas as letrinhas que foram dadas ali era para ir minando uma relação, e que o torcedor, ele, no final das contas, ele não... não, ainda bem que saiu, né? Que foi embora. Então, teve por muito pouco, e na última hora ali, eles não sentiram firmeza em algumas coisas que vieram da Rússia, e o Matheus falou, não, esse contrato aí não assina. Advogado, todo mundo ali que o acompanha, né? E a janela fechou, e ainda bem que fechou, né? E depois o ambiente para o Matheus Pereira, ele foi conquistando também no campo a confiança do torcedor, e internamente o ambiente se transformou completamente, e hoje quem está no clube é um jogador muito querido, como disse aí o Pedrinho, né? Muito querido por todos, um cara de grupo, tem ali os jeitos dele, né? E às vezes é mais na dele, tem as suas manias, né? Mas todo mundo sabe que é um cara muito diferente, e tomara que seja coroado aí o Matheus e o grupo todo, né? Com uma grande conquista nessa temporada. Olha só, hein? De onde saímos? Isso aqui, quando o Matheus foi fazer o E exame olha o físico médico. que ele tava, né, velho? Ele estava muito magro nessa época aí, mas ficou essa sensação de que ele estava meio prisioneiro ali, né? Sendo forçado realmente a deixar o clube. Olha a diferença. Que coisa bonita. Menino Telzinho aí. Ficou. Assim, o futebol, às vezes, ele escreve umas histórias que é até meio difícil da gente entender, né? Quando você olha assim, 12 meses atrás, a própria torcida do Cruzeiro, assim, teve... E aí a gente sabe, né, gente? Não é a torcida, né? É uma pessoa, normalmente, que tem ligação com outras pessoas, às vezes até ligadas no clube, fez uma coisa asquerosa, né? Que foi aquela questão dos bonecos para alguns jogadores, né? E até o Matheus Pereira, que não tinha jogado na eliminação, teve envolvido. Como que o futebol permite, né, essas jornadas de recuperação? E hoje, eu não vou dizer que seja unanimidade, porque toda é burra, né? Mas é um jogador que eu acho que não tem nenhum cruzeirense hoje que está aqui. Nossa, que pena que o Matheus renovou, né? Eu acho que está todo mundo feliz por essa continuidade. E assim, o prazo do contrato, final de 2028, para vocês, é uma boa? Para mim tá bem ok, Emerson, e eu tenho uma perspectiva bem legal de que possa haver uma renovação lá na frente, até olhando esse projeto do Cruzeiro, porque eu não acho que o Cruzeiro vai entrar forte só em 2026, acho que o Cruzeiro vai entrar forte em 27, 28, isso tudo vai mexer muito com o Matheus Pereira, né, que é um atleta de alto nível, sedento por títulos, então eu não vejo problema quanto a isso. Eu gostaria, sim, de uma extensão de contrato maior, acho que era até a ideia do Cruzeiro de início, né? Se falou naqueles 5 anos, mas enfim, ficou de bom tamanho. Acho que é um tempo de contrato bem ok. Mas toda essa história aí do Matheus Pereira,
principalmente aí desde o tempo que o Samuca colocou, é bem interessante a reviravolta, e assim, eu acho que isso só enche ainda mais o torcedor cruzeirense de expectativa, né? Porque quando um atleta passa por tudo que passou e ainda permanece no clube, renovando, estendendo o seu vínculo com o Cruzeiro, não tem motivo para a gente acreditar que essa história simplesmente vai terminar sem títulos, né? Ela tem tudo para ser ainda mais bonita. Geralmente, no futebol, é assim, né? E isso daí tem tudo para ser só uma página, já foi virada, né? Mas tem tudo ali para ser um elemento que só engrandece ainda mais o que é o Matheus Pereira dentro do Cruzeiro, a forma como ele valoriza a instituição, porque, poxa, na época até a gente vê essa foto aí que é triste, né? Aperta o coração quando a gente vê essa foto, um gesto corporal esquisito de um cara que claramente não estava seguro de fazer aquilo, né? E aí acaba permanecendo, e hoje as coisas mudaram muito no Cruzeiro em torno do Matheus Pereira. Essa história vai ser ainda mais bonita do que já é. Pedrinho falou ali 3 anos de contrato, né, Caramujo? É um atleta de 29 anos. É claro que hoje o futebol permite que essa turma jogue bola. Ficou bem esse terno mesmo, hein? Minha amiga Maria Atala pode colocar aí nos comentários o que ela achou, porque ela tem opiniões fortes sobre o Matheus Pereira do ponto de vista estético. Mas sobre o contrato, né, 3 anos para um atleta que tem 29 anos, acho que tá ok. É claro que hoje o futebol, essa turma que se cuida, costuma conseguir jogar até mais, mas acho que tá um tempo ok, assim. Poderia ser mais? Poderia. Acho que não poderia ser menos. Então, o Cruzeiro se resguarda dentro do mercado nacional, até internacional também, se de repente surgir alguma proposta, e aí vamos trabalhando pouco a pouco, como o Caio falou, o Cruzeiro pretende um projeto não para um ano, né? Então vamos ver como as coisas se desenham, atletas que vão chegar eventualmente, outros vão sair, em algum momento os ciclos serão encerrados, mas o momento era de continuidade para o Matheus Pereira, e feliz de vê-lo feliz aí com a família parece estar feliz também, que a gente possa continuar vendo, né, esse maestro em campo que ele é. Quem vê o Matheus Pereira da TV percebe que ele é muito bom jogador, mas quem já viu do estádio sabe que ele é craque, em especial aqui no futebol brasileiro. Então, que siga assim, desfilando futebol o ano inteiro.